Hoje vamos mergulhar em uma verdade que muitos ignoram: a idolatria dentro da Igreja Católica e também a influência dos papas nesse cenário. É uma verdade que foi distorcida por muitos séculos e hoje nós vamos esclarecer para vocês. E a primeira pergunta, para nós falar sobre isso, eu pergunto para você: o que é idolatria? Você já ouviu falar sobre esse nome? E aonde usar esse nome? Bom, eu estou aqui com um pequeno dicionário aberto e eu vou ler para você a definição de idolatria. Idolatria é um ato de adorar algo ou alguém no lugar de Deus, envolvendo venerar imagens, pessoas ou objetos como sagrados. Então, idolatria é tudo aquilo que você coloca aquele objeto, pessoas ou algo em lugar de Deus. Isso pode ser em forma de adoração, veneração ou até mesmo respeito. Tomou o lugar de Deus é idolatria. Aonde se fala, ou a primeira vez, que Deus ordenou sobre esse tipo de coisa ou pecado em que os hebreus deveriam prestar atenção para não cometer. Êxodo capítulo 20, versículo do 3 ao 5, Deus falou para Moisés o seguinte: está aqui um exemplar da minha Bíblia e eu vou ler para vocês. Versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te recurvarás a elas, e nem a elas servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então a gente vê a definição de idolatria, já sabe que é onde você coloca em lugar de Deus, em forma de adoração, veneração e respeito, qualquer coisa, seja pessoa. Então vocês viram que depois da definição, eu acabei de ler aqui em Êxodo capítulo 20, versículo 3 ao 5, onde Deus ordenou a Moisés para passar para os filhos de Israel para não cometer esse tipo de pecado, que feria a imagem sagrada de Deus, e também a sua adoração, que somente a ele. Então a glória dele ele não dava para ninguém. Então isso foi um dos primeiros mandamentos que Deus falou para Moisés, para passar para o povo não cometer esse tipo de coisa. Pois bem, da onde surgiu o surgimento da idolatria na Igreja Católica? Se nós começarmos a entender e estudar a palavra de Deus, a Bíblia, a gente vai ver que na igreja primitiva não existia esse tipo de coisa, de adoração, visto que o pessoal eram judeus, alguns eram realmente pessoas que não eram judeus, que não vinham da linhagem de Judá, que não era hebreu, não era israelita, outros eram pessoas normais, pessoas pagãs. Mas logo que depois que essas pessoas aceitaram a Jesus e se converteram ao cristianismo verdadeiro, eles deixaram a prática da idolatria. Então, para deixar claro, a igreja primitiva era totalmente contrária às práticas da idolatria, do paganismo. Mas eu estava vendo aqui, a partir do século IV, do imperador Constantino, quando ele oficializou o cristianismo como uma religião do seu império oficial, o cristianismo, então ele tentou e implantou, práticas pagãs para tentar convencer o povo a seguir ao cristianismo. Então ele fez o seguinte: ele abriu as portas para as práticas pagãs de todas as pessoas que já existiam, para que essas pessoas se adaptassem ao culto cristão. Então daí começou a entrar as ramificações, dentro da igreja sobre a idolatria e as suas práticas. Aí, meus amados irmãos e ouvintes, você que está aí ouvindo, o que foi que aconteceu? Começou que eles também tentaram, para converter os pagãos, a igreja incorporou elementos visuais, como imagens de santos, relíquias e esculturas. Então, para facilitar
aceitação do cristianismo nas pessoas pagãs. Daí começou o Império Romano, já dominava tudo. Então o imperador Constantino criou todas essas coisas, né, para tentar implementar e chamar a atenção do povo para oficializar como uma única religião. Os papas autorizaram e incentivaram o culto às imagens. Se a gente vê aqui na história, o Concílio de Nicéia em 787 depois de Cristo, apoiado pelo Papa Adriano I, e oficializou a veneração de ícones direcionados à adoração. Isso era imagem de escultura, pedaços de cruz e amuletos, qualquer coisa que chamasse a atenção do povo para formalizar o que ele queria, né? Que era trazer todo o povo para perto de si, para a igreja, para os romanismos, né? Que surgiu a Igreja Católica. Aí, da onde entra agora o papel dos papas, né? Com a idolatria. Veja só, os papas eles foram primordial e essencial para que entrasse a idolatria, ou seja, a veneração de imagem de escultura e adoração dentro da Igreja Católica naquele tempo. Quando eu falo católica, meus amados irmãos, estava tendo, era o começo de uma igreja universal, né? O cristianismo era oficializado como a principal religião de Roma. Por quê? Porque Roma era quem comandava naquele tempo, o Império Romano era muito forte, e os cristãos sendo perseguidos, o imperador Constantino conseguiu burlar, né, tentar burlar a igreja verdadeira de Cristo, né, fazendo com que chamasse, em vez de perseguir, agora acolhesse os cristãos de Cristo, os servos de Cristo, de Jesus. E daí então nasce naquele momento o Império Romano religioso, que entra o papel dos papas nesse requisito. Pelo que os papas eles fizeram um conselho, né, chamado conselho, naquele tempo houve um conselho de Nicéia no ano de 787 depois de Cristo, apoiado pelo Papa Adriano I, que ele oficializou a veneração de ícones, diferenciando-se de veneração e adoração. Segundo o Papa Adriano I, dizendo ele que nas suas pregações que o povo teria que somente adorar a Deus e poderia sim venerar, né? Venerar as imagens dos santos, poderia venerar os ícones, né? Que fosse visto com seus olhos. Então ele fez essa diferença entre adoração e veneração. Porém, na prática, isso nunca aconteceu. Sempre as pessoas, em vez de venerar, ter um simples respeito, né, pelas imagens criadas dos santos, dos apóstolos, de Pedro e dos demais mártires que foram martirizados pelos próprios, né, ali, o que acontece? Eles adoravam as imagens de escultura. Então daí veio a idolatria dentro do cristianismo, que o cristianismo já estava naquele tempo corrompido, né? De forma que eles não estavam mais perseguindo a força da espada, mas estava agora fazendo com que manchasse o evangelho de Cristo sagrado, que era totalmente contra a idolatria. Então foi aí que entrou o papel dos papas para oficializar essas práticas pagãs dentro da igreja. Exemplos de papas envolvidos, eu coloquei aqui. Papa Gregório I, ele incentivou o uso das imagens de escultura com meio de instruções para os analfabetos, ou seja, ele dizia que as pessoas que não sabiam ler, que não tinham como ler os evangelhos, por exemplo, ler a Sagrada Escritura, poderia sim prestar adoração a Deus vendo as imagens, né? Eles chegavam lá no culto, que lugar de adoração, poderia ver as imagens ali e prestar adoração a Deus. Então isso é uma forma de tentar burlar o evangelho, né? Fazendo com que as pessoas voltassem, em vez de adorar a Deus espiritualmente, né, e esconder a palavra de Deus para as pessoas, e agora apresentar os ídolos, as imagens de escultura. Também teve o Papa João Paulo II,
né, que ele fortaleceu a devoção a Maria, chamando de mãe da igreja, incentivando a peregrinação a santuários marianos. Então, esse Papa, ele fez com que as pessoas, né, a considerassem Maria, a mãe de Jesus, como a mãe da igreja. E assim começou a veneração e a adoração a Maria. Então começou toda forma de paganismo, toda forma de idolatria dentro da igreja. Lembrando que a única igreja verdadeira que existia eram os cristãos, como a igreja de Cristo, né? A gente sabe que esse nome cristão, ele foi penetrado dentro da igreja, foi chamado bem ali, já os discípulos já estavam bem atualizados, já estava bem informado, a igreja já estava vivendo, então foi chamado de cristão. A igreja católica tentou burlar e aí veio o catolicismo romano. Então também, depois dessas coisas que aconteceu, começou as consequências espirituais, porque depois que eles oficializaram a idolatria, trazendo os objetos, né, como os pedaços de cruz, como sei lá, um pó de areia que os discípulos, os apóstolos pisaram, qualquer coisa que chamasse a atenção visível do povo para a idolatria, para aquele pessoal adorar, venerar e trazer também as suas ofertas, né, de forma de adoração. Então, os responsáveis pela idolatria que hoje se tem foram os papas, tá? Então, as consequências espirituais, diz aqui, eu coloquei aqui um estudo, estou com o meu computador aberto, e devido ao desvio da fé bíblica, né, muitos católicos acabaram confiando mais em santos ou a Maria do que em Jesus Cristo como único mediador. A gente sabe muito bem, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz que há um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Hoje a Igreja Católica tem Maria como mediadora, né? É mediadora entre nós e Deus. Eles têm até um ditado que diz assim: quem é o filho que não obedece à mãe? Então, referindo-se que Jesus, ele obedece a Maria quando nós rogamos a Maria. Isso é algo que é uma heresia. É uma heresia apregoada pela Igreja Católica, que foi penetrado por causa dos papas do início que colocaram. Então, meu querido, há um só mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que é Jesus Cristo. Outra coisa, confusão espiritual. A fé se apoia em objetos físicos e não na palavra de Deus. Então eles tinham uma fé muito vívida nos objetos, seja em cruz, seja em imagem de escultura dos santos, dos apóstolos que eles criaram, que eles faziam e vendia para as pessoas, né? E as pessoas compravam em forma dizendo que eles poderiam adorar a Deus venerando os santos da Igreja Católica. E tem mais, teve também uma barreira do Evangelho. Eles criam condições humanas que distorcem a verdade prática bíblica. Então eles criam todo esse cenário para privar você das Sagradas Escrituras. Quem aí já não ouviu dizer, né? Os papas, os padres sempre diz que a confusão dos evangélicos é que nós cremos mais na Bíblia do que na igreja. Olha só, quando eles falam a igreja, eles falam na Igreja Católica, não a Igreja de Cristo verdadeira, né? Então, porque todo crente diz assim, mas está na Bíblia, né? Sempre usa esse ditado. Então, nós cristãos verdadeiros, crentes em Jesus Cristo, nós vamos pela palavra, pela Bíblia, porque ela é a única regra de fé e prática que o cristão pode acertar o caminho do céu, que é Jesus. É o homem conhecendo a palavra que ele chega até os céus. Jesus falou que sem mim nada podeis fazer. E ele também disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Em João capítulo 14, versículo 6. Então a igreja católica diz que nós estamos errados por nós se basear na palavra. E nós estamos errados por não confiar na tradição da Igreja Católica.
Agora eu pergunto, imagina aí você somente com a tradição da Igreja Católica, adorando ídolos, né? Adorando imagem de escultura, venerando quem não deve ser venerado, né? E fazendo todo tipo dessas coisas, como ficaria a nossa salvação mediante Deus? Então, meu querido, para nós concluir, eu quero dizer para você, Deus não divide sua glória com ninguém. Deus jamais divide sua glória com ninguém. E outra coisa, a verdadeira fé é simples, pura e focada somente em Jesus Cristo. Idolatria disfarçada de tradição continua afastando as pessoas do verdadeiro evangelho. Então eu quero somente deixar essa palavra para você, para finalizar dizendo, como muitos estão dizendo por aí, o Papa Francisco foi para o céu, né? Que descansa em paz. Sempre eles dizem isso. Eu vejo até pessoas, pastores, né? Pessoas defendendo o indefensável, né? Dizendo que tem que respeitarmos e desejar boa sorte à Igreja Católica com o próximo Papa. Então, meu querido, eu quero dizer para você, o Papa Francisco, ele infelizmente perdeu a salvação pelo fato de morrer na idolatria. Seja ele, seja qual for, eu não sou o dono da verdade, mas eu prego o que está aqui na verdade. E como diz o padre aí, nós somos totalmente baseados na palavra de Deus. Nós não andamos por tradição de igreja, nós não andamos por tradição de nada, andamos pela palavra de Deus, tá bom? Fique com Deus, fique em paz, se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário se você acredita assim, deixe sua crítica se você não acredita, sua crítica pode gerar mais conteúdo para o canal. Que Deus abençoe, você está no canal Apologética Sem Medo, fique em paz e até a próxima.